Boa noite, irmãos, queridos amigos da nossa Chico, Sociedade Francisco Cândido Xavier. Uma alegria muito grande estar com todos vocês, mesmo estando à distância, os nossos corações sempre pulsam na mesma intensidade, no mesmo amor, todos juntos nesta grande missão de trabalharmos na seara do Mestre. Queremos nesse momento pedir ao nosso querido Chico, ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, que nos abrace com intenso amor, que estenda sobre todos nós as suas bênçãos, os seus mantos, para que possamos continuar nesta caminhada, que nós possamos ouvir esses ensinamentos com muita humildade e com muita fé. Que a bênção, a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Nós, para começarmos essa nossa palestra, evidente que nós temos que parar um pouco e avaliar que mundo estamos vivendo. Qual é a percepção que todos nós estamos tendo nesses últimos dias desse nosso planeta? Todos com medo, todos ansiosos, com grandes preocupações, e não se fala outra coisa senão no coronavírus. Tempos de muita consciência, tempos de muita reflexão, dias em que nós temos que entender que chegou o momento de nós assumirmos o nosso verdadeiro papel que nós nos propomos quando fizemos o nosso projeto reencarnatório de executar aqui na Terra. Os comentários que mais se ouve atualmente, nas conversas mesmo à distância, quando será que voltaremos à normalidade? Não vejo a hora de voltar à minha vida normal. E tomara que todos saiamos sãos e salvos. Diante dessas interrogações, hoje lendo um cronista de um jornal, me chamou a atenção que ele estava realmente falando nisso. Todos estão pedindo para voltar à normalidade. E diz ele assim, o que nós não deveríamos querer era voltar à normalidade. Porque é justamente esta normalidade o maior dos nossos problemas. Nós queremos voltar sãos como estávamos, mas diz ele, há muito tempo nós já estávamos doentes. É que tudo a gente vivia neste corre-corre do nosso mundo, sem nos preocuparmos com o real valor do tempo, da vida que está à nossa disposição. Que tempos são esses? É chegada a hora. O nosso tempo de brincadeira acabou. Agora é hora do juízo. Mortes coletivas, grandes tragédias,
doenças infecto-contagiosas, suicídios, depressão, tudo isso vinha sendo previsto. Há mais de 2000 anos, irmãos de luz se aproximavam do nosso planeta, vinham contatar com os homens para ensinar qual era o verdadeiro reino de Deus. Há muito tempo que irmãos foram sacrificados, tornaram-se mártires em função de querer espalhar para o mundo o verdadeiro significado do amor. O maior desses enviados, o maior, o mais poderoso, o mais bondoso, veio à Terra, foi desacreditado, foi condenado e foi crucificado por ter sido considerado um impostor. Nós não acreditávamos. Nós achávamos que a nossa evolução deveria ser intelecto, trabalhar pelo progresso, ver o mundo avançando, cada vez mais nós nos tornando donos, proprietários de bens materiais. Chegou a hora. Agora nós não temos mais tempo. Neste momento, como já vinha sendo avisado, notícias nos chegavam através das nossas casas espíritas, através das leituras do nosso André Luiz, do nosso Chico, de Allan Kardec. Nós sabíamos que a hora chegaria. Estamos vivendo neste momento grandes perturbações. O mundo tão poderoso, os homens tão dominadores da ciência, de altas tecnologias, donos de indústrias bélicas fantásticas, rendem-se agora a um simples vírus. Um pontinho que apareceu, não se sabe onde, mas que foi capaz de espalhar a sua fúria por todos os cantos do planeta. E neste momento, nós, os poderosos homens habitantes da Terra, estamos dentro das nossas casas, isolados, separados dos nossos entes queridos, em busca de querer solução, de querer entender, afinal de contas, o que está acontecendo. Meus queridos irmãos, tem tantos questionamentos que são feitos neste momento, inclusive hoje eu pensando no momento de conversar com vocês, eu disse, eu vou falar sobre alguns questionamentos que às vezes nos fazem, sabedores que nós somos participantes, estudiosos e trabalhadores dessa doutrina consoladora. As pessoas às vezes nos afrontam
com perguntas que não sei se têm o objetivo de nos atingirmos diretamente, se é para nos provocarmos, ou se são pessoas que nós podemos considerar que não aprenderam nada do valor de uma existência. Há poucos dias, uma amiga chegou, já tem algum conhecimento da doutrina espírita, assiste de vez em quando algumas palestras, e ela me disse: amiga, que pena, mas eu estou pela segunda vez perdendo a fé. Pela segunda vez eu estou desacreditando que este Pai, que a gente pensa ser todo bondade, é um Pai vingativo, injusto, porque está permitindo que a humanidade agora esteja passando por todo esse problema, onde muitas pessoas estão perdendo a vida e muitas pessoas estão perdendo a sua segurança, a sua estabilidade financeira. E eu, fazendo uma análise de tudo isso, me disse ela, eu fico analisando. Vocês dizem e as pessoas dizem que desta vez esta pandemia veio e atingiu a todos sem escolher raça, sem escolher poder econômico, sem escolher preto, branco, analfabeto, inteligente. Ela disse: eu não concordo, porque novamente os mais prejudicados estão sendo os menos favorecidos, porque os poderosos estão com as suas indústrias, estão demitindo, estão mandando para casa aqueles trabalhadores que precisam daquele seu salário para sustento de suas famílias, e eles, abarrotados com seus cofres cheios, não pensam no sofrimento do próximo e mandam embora porque sabem que eles têm condições de passar por um longo período sem que suas indústrias e seus comércios funcionem. Ela disse: não vejo justiça em tudo isso. E novamente eu penso: que Deus é esse? E aí, nós que sabemos do quanto é importante, o quanto é válido nós termos e nós pertencermos a uma doutrina que nos dá todas as explicações, a doutrina que trouxe para nós os verdadeiros ensinamentos do nosso mestre, a doutrina que, em suma, é a doutrina do Consolador. Sentei com ela, tentei acalmá-la e disse: minha amiga, tu não está sendo justa. Todos nós estamos aqui por uma razão. Todos que aqui vieram com um plano, com um projeto reencarnatório estabelecido. E tudo por aquilo que nós, neste momento, estamos aqui passando, estava previsto. E que coisa maravilhosa eu poder te dizer neste momento que tu não deixes de desacreditar no Pai, que Ele é a única solução,
que neste momento que tu mostra esse desespero, esta tua pretensa falta de fé, tu está mostrando o quanto tu és frágil. Tu estás mostrando o quanto tu precisas te apoiar na mão do nosso Mestre. E o quanto tu precisas dobrar o teu joelho para pedir perdão por esse julgamento, ser grata pela vida que tu tens, pela saúde que teus filhos gozam e por todas as condições que tu tens de ajudar tantos que estão ao teu redor. Façamos a nossa parte. Nós não podemos, neste momento, esquecer que Deus é justo e bom. Mas nós não podemos também esquecer que nós tivemos, quando chegamos aqui no planeta, todas as condições de seguirmos uma vida pautada nos ensinamentos do Mestre. Nós tivemos uma boa educação familiar, nós tivemos uma boa formação religiosa, nós tivemos oportunidade de grandes leituras e nós então somos muito mais responsáveis para aplacar agora as dúvidas, as aflições e o desespero de todos aqueles que estão perto de nós. Cabe a nós, nestes momentos, trabalhadores das casas espíritas, não deixarmos também que a nossa coragem, que a nossa fé vacile. Mas ao mesmo tempo que nós temos que estar de braços abertos, com o coração voltado para o alto, nós precisamos entender também que diante dessa nossa fé inabalável, nós não podemos nos render a uma fé que não seja raciocinada. Porque ao mesmo tempo que a gente encontra pessoas desacreditando do Pai, Criador de todos nós, encontramos também pessoas que são trabalhadoras há muito tempo da doutrina espírita e que neste momento, não obedecendo às regras e às leis da Terra, estão descumprindo medidas necessárias, exigidas para que nós não sejamos mais um a propagar esse vírus no lugar, na cidade onde nós estamos. Trabalhadores espíritas que dizem: eu não acredito em nada disso que está acontecendo. A amiga estava nos escutando, nós estávamos conversando, e ela disse assim: eu posso ser franca com vocês? Tudo isso que vocês estão falando, das preocupações que estão tendo, dos cuidados higiênicos, dos distanciamentos, do afastamento que vocês estão tendo, vocês vão me condenar. Mas eu não acredito em nada disso. Aí nós ficamos surpresos. Como não acredita? Eu não acredito que isso possa acontecer com quem tem a fé. Eu tenho uma fé inabalável. Eu sei que Deus está cuidando de mim.
e que eu não vou ser contaminada. A minha vida segue normal. Então, me preocupa ver que vocês estão tão cuidadosas, tão aflitas, e ver também que nossas casas estão fechadas, impedindo que aqueles necessitados que queiram e que nos procuram com tanto amor e com tanta necessidade, estejam nesse momento impedidos de entrar e ali receber o auxílio e ali receber o amparo. Eu falei para ela, minha amiga, a nossa fé precisa ser inabalável. Mas uma das primeiras coisas que a gente estuda quando começa a ingressar na doutrina espírita é que jamais sejamos fanáticos, que a nossa fé precisa ser raciocinada. Nós estamos no mundo, nós somos portadores de um invólucro que se chama corpo físico. O nosso espírito, para viver bem, ele precisa ter este corpo físico saudável, com energia suficiente para que o espírito possa cumprir a sua caminhada terrena. Então, queridos irmãos, não sejamos fanáticos. Nós estamos na Terra. Os médicos da Terra precisam ser ouvidos. A ciência da Terra precisa ser escutada. E que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que podemos unir, que podemos aliar a ciência espiritual, que os nossos amigos do espaço, médicos, nosso querido Bezerra de Menezes, com toda a sua falange de trabalhadores, que com certeza estão colaborando com todos esses médicos, enfermeiros, trabalhadores na área da saúde, fazendo frente para que muitos e muitos irmãos consigam a cura, consigam restabelecer a sua normalidade. Então, o que nós temos que acreditar neste momento, que se esta pandemia veio, foi para mostrar a todos nós que não foram suficientes os avisos dados até então, que não foi suficiente morrer na cruz o nosso maior professor de psicologia, que todos esses ensinamentos ficaram em segundo plano. Então, Deus agora nos mostra que Ele não usou e não foi preciso estabelecer uma guerra onde os países mais poderosos, com grandes armamentos bélicos, promovessem uma terceira guerra que praticamente terminaria com a raça humana e que geraria muito mais ódio, muito mais sentimento de vingança e muito mais desamor. Esta pandemia veio para quê? Esta pandemia veio para que nós nos recolhêssemos aos nossos lares, que nós tivéssemos então um momento de olharmos para dentro de nós, para nós olharmos para o nosso interior e procurarmos aquilo que nós temos de mais sagrado e de mais generoso, que nós pudéssemos fazer
a grande limpeza, tirando dos nossos porões todo o sentimento de ganância, de inveja, de orgulho, de avareza. Que nós enxergássemos agora a grande oportunidade de entender o verdadeiro valor de uma família. Que nós tivéssemos agora a oportunidade de valorizar o quanto é importante eu poder auxiliar o meu irmão mais necessitado. E agora, as grandes nações, os governos mais poderosos, estão tendo que se doar, estão precisando abrir as suas fronteiras para receber a medicação ou as sugestões de medicações que possam vir do país, quem sabe, mais inimigo, mas que neste momento servirão para salvar vidas. Então, que nós possamos, neste momento desta pandemia, não olhar com desespero, não olhar com revolta, não olhar com aflição. Vai passar. E para aqueles que acham que, quando sairmos desta crise, tudo vai continuar igual, eu afirmo, talvez para alguns tudo volte a ser como antes. Que pena, que lástima. Perderam a grande oportunidade de dar um salto, de subir vários degraus na sua escada evolutiva. Quem dera a grande maioria possa sair de suas casas, voltar para os seus ambientes de trabalho familiar, para a sua sociedade, mais rica de virtudes, mais solidária, mais amorosa, com muito mais vontade de ajudar aqueles que ficaram um pouco para trás. E aos que perderam o seu tempo, desacreditando no Pai, que perderam o seu tempo lastimando, ficando no seu pessimismo destruidor, eu só posso pedir ao grande Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima e a todos esses espíritos de luz que certamente estão aos milhares e milhões aqui perto de nós, que esses espíritos e que Jesus nunca abandone as suas ovelhas perdidas e que nós possamos ser cada vez mais luz, porque é isso que Jesus espera de nós, que nós acendamos neste momento a nossa luz e que assim como essa nossa querida Chico Xavier aí em Santa Cruz, a estrelinha da cidade, nós podemos, onde nós estivermos, sermos uma estrelinha e formarmos então um novo céu, um novo mundo, e a natureza agradecerá, a humanidade agradecerá, e nós mais uma vez renderemos gratidão a este Pai que é infinitamente justo e bom. Então, meus amigos queridos, eu espero que a gente tenha podido conversar um pouco, que todos nós possamos sair cada vez mais fortalecidos, que nós tenhamos sempre a certeza que nós estamos no caminho certo. Nós estamos seguindo a lei do amor.
E no momento que a humanidade, que o planeta Terra entender o verdadeiro sentido da lei do amor, nós estaremos então aptos a viver e a gozar este tão esperado planeta de regeneração. Façamos agora, neste momento, a nossa prece final. Os que quiserem colocar o seu copo para que a água possa ser fluidificada, que nós possamos, então, dobrar nossos joelhos, abrir nosso coração e nossa mente para que bálsamos de muita esperança, para que aquele amor de Maria de Nazaré, aquele amor que ela dedicou infinitamente para o seu filho, e que aos pés da cruz foi elevada pelo próprio Mestre à condição de mãe de todos nós, que nós possamos sempre nos dirigir a ela, porque ela não nos abandona. Eu tenho certeza que neste momento ela está lá, pertinho do Mestre, falando no ouvido e dizendo: olha lá, meu filho, quanto amor, quanta gratidão. Não abandone esses teus filhos. E que todos nós, então, possamos continuar essa nossa luta, essa caminhada, e possamos sair deste momento de crise mais fortes, mais amorosos, mais solidários no amor e com as bênçãos do Mestre Jesus. Que assim seja.